Principalmente com você, torcedor do Flamengo e do Palmeiras. Por quê? Porque nesse instante o que se discute é: Pedro deveria ser o titular da seleção no jogo de sexta-feira contra Camarões, no lugar do Gabriel É o Jesus? seguinte, ele tem que pensar, Olha, independentemente de onde o cara joga em Saturno, Júpiter do Brasil, na Europa, qual a característica dele? O Pedro dá a ele como se fosse o Matheus. Vamos pensar no Matheus Cunha, que fosse convocado. É um centroavante. É outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área. Porque nem o Richarlison é esse jogador. O Richarlison é um cara também de boa movimentação. Ele tá jogando... Fala, nação! Saudações, rubro-negra. Vambora reger aqui agora, né? Que aqui o Mauro César Pereira e o Sormani falaram sobre a não titularidade do Pedro nessa Copa do Mundo, né? Brasil na sexta-feira enfrenta Camarões. E será que o Pedro é titular ou não? Então, Sormani, como sempre, né? Muito crítico de alguns aspectos aí. Não só ele, como o Mauro César Pereira também. Então vamos ver o que eles falam sobre o Pedro e Everton Ribeiro não jogarem ainda na seleção. Vambora, que o Sormani é complicado, hein? Vou deixar o crédito aqui na descrição do vídeo, como créditos ao canal do Sormani e ao canal da Jovem Pan Esporte. É isso aí, tamo junto, nação, deixa aquele like para ajudar o canal aí. Tamo junto, valeu! principalmente com você, torcedor do Flamengo e do Palmeiras. Por quê? Porque nesse instante o que se discute é: Pedro deveria ser o titular da seleção no jogo de sexta-feira contra Camarões, no lugar do Gabriel Jesus? Olha, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Pedro deveria jogar. Eu acho. Não pelo que o Pedro joga, porque eu acho que jogar aqui no Brasil não é muita referência assim. Tanto é que você pega a Libertadores da América, em semifinal aparece o Barcelona de Guayaquil, o Guarani do Paraguai, Independiente del Valle, o América de Cali, que acabou batendo campeão. Imagina esses times disputando a Champions League. Não chegam na semifinal. Aqui chega. Lá não chega. O nível de futebol lá na Europa é completamente diferente do nível daqui. Então você jogar lá é uma coisa, você jogar aqui é outra, completamente diferente, né? Então, por isso que eu acho que o Pedro aqui tem um sucesso retumbante que teve na temporada passada, que acabou agora, né? Estamos ainda em 2022. Estava olhando aqui na minha colinha, ele fez 30 gols e deu 7 assistências em 2022, o Pedro, atacante do Flamengo. E foi o artilheiro da Libertadores com 12 gols marcados. Foi super bem na temporada. O Flamengo bateu o campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Tá? O Flamengo ganhou o principal título do continente, que é a Libertadores. E o Pedro foi o seu artilheiro, repito, com 12 gols. Aí você olha para a temporada do Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal. Saiu do City e foi pro Arsenal, certo? E ele está a 14 jogos sem marcar um gol. Nesse período, o máximo que ele fez foi dar 2 assistências. Os últimos 2 gols do Gabriel Jesus foram marcados contra o Nottingham Forest, que vai ser o time do Scarpa. Nottingham, que está na 18ª colocação da Premier League e é um dos 3 rebaixados nesse momento. Está ali no Z3, que lá são 3 os rebaixados. Então, pelo que o Gabriel Jesus não apresenta, muito mais isso do que pelo que o Pedro apresentou, eu colocaria o Pedro. O Gabriel já jogou 9 partidas na seleção brasileira, em Copas do Mundo, não fez nenhum gol. Nada. O cara é centroavante, gente. O cara vive no centroavante e diz: o Giroud não fez nenhum gol, foi campeão mundial, mas o Gabriel não foi. O jogo foi. Então não precisa fazer gol. Sim, talvez precisasse para fazer os gols que faltaram para o Brasil na Copa do Mundo passado, né? Contra a Bélgica, por exemplo, o Brasil perdeu o jogo por 2-0 e foi eliminado. Então, muito mais, repito, pelo que o Gabriel Jesus não tem feito na atual temporada, porque ele não tem feito com a camisa da seleção brasileira, eu daria oportunidade ao Pedro. Mais por isso e menos pelo que o Pedro fez aqui no Brasil, porque eu repito, o futebol jogado aqui tem um nível completamente diferente, bem mais baixo em relação à Europa. Então, eu daria essa oportunidade ao Pedro. O Pedro é muito diferente do Gabriel. Será que é muito diferente? Com o Paulo Souza, que foi um técnico que não fez um bom grande trabalho no Flamengo, o Pedro teve uma compreensão de futebol muito maior do que ele vinha tendo até então. Ele passou a sair mais da área, ele se locomove mais, ele abre espaços. O Gabriel tem se aproveitado disso, o Gabigol, né, para fazer gols. Então eu acho que a movimentação do Pedro hoje, ela não é tão inferior assim à movimentação do Gabriel Jesus. E ele tem uma presença de área muito maior que o Gabriel Jesus. Muito maior. E ele é mais alto. Então, numa jogada aérea que você precisa, de repente, está lá, uma bola parada, vamos jogar a bola na área, um escanteio, ele tem muito mais presença de área do que o Gabriel. Então, por isso, eu escalaria o Pedro. Eu gostaria muito de ver o Pedro saindo como titular contra Camarões. Não vai sair, gente. Não vai sair. O titular vai ser o Gabriel Jesus, óbvio. Até porque o Tite conta com ele. Presente em quase todas as convocações, titular da seleção brasileira com o Tite no Mundial passado na Rússia. Panelinha. Primeira opção de ataque ali, naquela posição do Tite neste Mundial, embora o titular seja o Richarlison, que é muito mais jogador do que o Gabriel Jesus.
Não, eu não acho que ele vai colocar o Gabriel no banco para colocar o Pedro. Eu acho até que o Pedro vai entrar durante o jogo. Acho que o Everton Ribeiro vai entrar durante o jogo e o Daniel Alves deve sair como titular na lateral direita. Até para o Militão poder jogar na zaga com o Bremer, para você poder poupar o Marquinhos e o Thiago Silva. Entendeu? Só por isso. Mas eu, se fosse o Tite, torno a dizer, eu daria hoje preferência ao Pedro em relação ao Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já mostrou que não dá, pelo menos até esse momento. Pode ser que daqui a pouco ele, bomba, estoure. Mas eu estou analisando o momento, eu não sou vidente. Não sou pitonisa e nem prevejo o futuro, tá? O que eu analisei até agora é que o Gabriel Jesus não dá. Então, por que não dá uma chance pro Pedro? É isso que o Brasil inteiro gostaria de entender. Por que é que o Pedro não tem uma chance e o Gabriel Jesus, que não faz absolutamente nada, vive ganhando chance do Tite? Agora vamos reagir. O que o Mauro César Pereira disse sobre a situação do Pedro? Merece ser titular ou não, né? Vamos embora reagir aqui, tamo junto. Deixa o like. Essa provável escalação que eu passei aqui, Everton Ribeiro e Pedro estão em segundo plano, né? Os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro visivelmente estão em segundo plano para a comissão técnica da seleção brasileira. E ontem eu até comentava com o Flávio o seguinte, o Pedro, Mauro, querendo ou não, ele desbancou a concorrência de caras que jogam na Europa, Roberto Firmino e Matheus Cunha, né? Dos jogadores que brigavam aí pelo Pedro. E ele tem talento, ele tem habilidade. Você começaria com o Pedro já nesse jogo contra Camarões, já que o Tite precisa fazer testes, fazer também a gestão do grupo? Essa negócio de gestão do grupo do Tite, vou ser sincero, me enche um pouco a paciência, né? Pô, é demais isso, né? Essa preocupação, obsessão com gestão de grupo, de fazer média, de ficar contemporizando. É o seguinte, ele tem que pensar, independentemente de onde o cara joga em Saturno, Júpiter do Brasil ou na Europa, qual a característica dele? O Pedro dá a ele como se fosse o Matheus. Vamos pensar no Matheus Cunha, que fosse convocado. É um centroavante. É outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área. Porque nem o Richarlison é esse jogador. O Richarlison é um cara também de boa movimentação. Ele está jogando ali meio que, entre aspas, improvisado. Não é a função dele. Mesmo no Fluminense, quando jogava no Fluminense, foi a melhor fase antes de ser negociado para o Watford. O Richarlison jogava pelo lado. Quem era o centroavante era o Henrique Dourado, o ceifador. Eles faziam dupla de ataque. Então o Richarlison também não é um típico centroavante. Ele está jogando ali porque é a posição que ele conseguiu brigar, e foi bem no primeiro jogo, fez gol de centroavante, mas seria interessante ver como opção. O Füllkrug da Alemanha, foi convocado em cima da hora, é um centroavante típico, um jogador tecnicamente com limitações, fez um gol que salvou a Alemanha de uma derrota para a Espanha, entrou no final, foi um jogador convocado à última hora, estava na segunda divisão do futebol alemão na temporada passada com o Werder Bremen. E por que o Hansflick colocou? Outra característica, ou seja, um cara de presença física na área. Eu acho que seria interessante ver como o time se comporta tendo essa referência na área. O Gabriel Jesus não é essa referência, nada contra o Gabriel Jesus, mas sabemos o que ele pode oferecer e de que maneira ele pode colaborar com a seleção brasileira, até pela experiência de uma outra Copa do Mundo. O Pedro é diferente, ele é outro perfil. E eu diria a mesma coisa fosse o Matheus Cunha ou se fosse um outro centroavante qualquer. Sabe? Se o Serginho Chulapa voltasse a jogar hoje, se fosse o Serginho Chulapa o centroavante do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então, acho que seria interessante ver o comportamento do time atuando com um centroavante que é centroavante mesmo. Que pode, em alguns momentos, ser importante em determinadas situações. Que você precisa, às vezes, de um cara mais físico dentro da área, aprender os zagueiros para servir de referência e tudo mais. E o Pedro, ele é artilheiro da Libertadores, não é pouca coisa, né? O cara fez gols na Libertadores, foi goleador da competição. E acho que isso também não pode ser ignorado. Quer dizer, o cara que tem o seu valor. É um bom jogador, não é um jogador desprezível pelo fato de jogar aqui ou jogar ali, né? E outra coisa, né? Até a gente falou sobre isso ontem. O Pedro não vai jogar na Europa, inclusive porque ele joga num clube que não precisa vender jogador para a Europa. Não precisa vender o almoço e pagar a janta. O Flamengo não precisa disso. Então, se aparecer amanhã uma proposta, por exemplo, o Luiz Henrique do Fluminense joga na Europa. Foi vendido por 9 milhões de euros. O Flamengo não vai vender o Pedro por 9 milhões de euros, porque não precisa de 9 milhões de euros. Pagou 14 por ele, pagou agora 13 e pouco, 14 pelo Cebolinha. Então, essa é a condição. Ele joga no Brasil, mas ele joga num clube que pode competir com clubes pequenos e médios do futebol da Europa em termos financeiros, em termos de salário e em termos daquilo que paga por multa rescisória. Ele não joga no Brasil porque ele não tem nenhuma oportunidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu acho que é importante. Se a gente ficar usando só a régua do mercado de onde ele joga, a gente tem que olhar o que acontece. E já existem clubes aqui, o Palmeiras pode se inserir também nesse contexto, algumas circunstâncias, que podem resistir ao assédio de times de fora e não vender o jogador. Então o cara às vezes está jogando no Brasil, não é porque o cara não tem mercado, também porque não vai vender, porque o clube não quer vender, não tem interesse, não precisa vender. Então existe esse outro aspecto também. Agora, eu acho que seria interessante vê-lo, mas pode ser que ele faça durante o jogo também, não é também nenhuma sangria desatada isso, ele pode fazer a experiência durante a partida contra Camarões, eu acho que ele deve fazer, eu acho que o Everton Ribeiro pode dar a opção para ele de um meia mais de criação, de passe, de assistência, jogando centralizado ou até pela ponta direita ali, onde ele se sai muito bem. Eu acho que ele precisa ver
opções que ele possa ter para diferentes cenários do jogo. O exemplo da Alemanha acho que é perfeito. A Alemanha perdia o jogo, não estava jogando mal, um jogo muito bom contra a Espanha, estava jogando com o Thomas Müller de centroavante naquela partida. Aí o Hans Flick faz as mudanças e coloca um centroavante típico. E esse cara entra e faz o gol. Um gol típico de centroavante, aproveitando uma sobra dentro da área. E livra o time de uma derrota e consegue um empate ali importante. Ele vai ser titular? Não vai ser titular. Mas o técnico alemão já sabe do seguinte: eu posso contar com esse cara em determinadas situações de jogo. Ele me entrega isso aqui. Ah, mas eu sei do clube. Na seleção, na Copa é diferente. É legal ver em ação a personalidade do jogador, como ele se sai. Então, acho que esse jogo é muito bom para isso. Espero que ele faça testes não só com essa escalação inicial, mas também com outros atletas, e a gente pode colocar mais jogadores nessa conversa, que possam entrar e possam mostrar do que eles seriam capazes em determinadas situações de jogo nas quais o técnico precise deles. Então é isso aí. Trouxemos um compilado aí da Jovem Pan Esporte e do canal do Sormani. Espero que vocês gostem. Os dois defenderam a titularidade do Pedro, ou o Pedro entrando durante o jogo. Olhando, pensando com a cabeça do Tite, né? O Gabriel Jesus, ele está na frente do Pedro na seleção. Então, na minha visão, a chance do Gabriel Jesus começar como titular no jogo contra Camarões é muito grande. E o Pedro deve entrar no decorrer do jogo, não só como o Pedro, mas o Everton Ribeiro também, né? O Pedro tem um excelente número nessa temporada. E só pegar os números dele aí, né? Foi o melhor jogador da competição da Libertadores, artilheiro. Então, Gabriel Jesus, são 9 jogos, né? Se não me engano, em Copa do Mundo, nenhum gol. Tá em jejum no Arsenal. Então, aquilo, o Pedro é o melhor atacante do Brasil e um dos melhores atacantes brasileiros, né? No mundo inteiro, pelos números. E o cara não tem uma oportunidade? Isso vamos ver. Se o Pedro não entrar hoje, contra o Camarões, não entra mais nunca. Eu quero saber a tua opinião. O Pedro vai entrar na sexta-feira ou não, contra Camarões? É isso aí, tamo junto e saudações rubro-negras. Valeu!